Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos amados, irmãos queridos, mais um dia, mais uma oportunidade, mais um momento. E Deus, Ele quer se revelar. E Deus, Ele quer se manifestar. Este é o tempo onde os verdadeiros adoradores, os verdadeiros obreiros, os verdadeiros ceifeiros, eles se revelam, eles se envolvem o maior tempo possível na presença do Senhor. E eu quero ser esse homem. E eu quero também lhe encorajar, lhe exortar a ser esse homem bíblico, esse homem piedoso, uma mulher virtuosa, um povo que ama de facto a Deus, a sua presença, um povo que ama a Deus acima de tudo e acima de todos, um povo que quer conhecer mais do Senhor, um povo que quer conhecer os seus atributos, a sua soberania, a sua grandeza. Irmãos, nós estamos diante de um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus que está presente a todo momento, um Deus que até através de tudo isto que está acontecendo, Ele continua falando conosco. Ele continua nos encorajando, nos exortando, nos alimentando, nos edificando. Ele continua falando conosco. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. E é por isso mesmo que eu quero aproveitar deste momento, juntamente consigo, para juntos meditarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Abra o seu coração para a palavra do Senhor. Para tudo o que você está fazendo agora, neste momento. Não tem como você dar atenção ao vídeo e estar com atenção em outras coisas. Não. Tenha zelo, tenha temor e tremor. Seja uma pessoa que tem reverência para com Deus, para com a sua santidade e para com a sua palavra. Para tudo agora. Se a televisão está ligada, desliga a televisão. Feche a porta para que nós juntos possamos meditar nesta palavra. Que o Senhor, Ele venha nos despertar. É uma palavra de edificação, mas ao mesmo tempo é uma palavra de despertamento. É uma palavra que nos consola, mas ao mesmo tempo é uma palavra de exortação. O Senhor quer se revelar. O Senhor quer se manifestar, e não somente nas nossas vidas, mas na vida do nosso próximo, na vida daqueles que nos rodeiam. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Que nós possamos agora nos desligar de tudo aquilo que é terreno. Que nós possamos nos desligar agora da nossa mente terrena, das coisas terrenas, dos nossos problemas, da nossa ansiedade, das nossas dificuldades, para nos ligar então ao céu, à presença do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos faça cativos neste momento, que a nossa mente, que os nossos olhos, que o nosso coração estejam então agora voltados para a sua presença. E que você possa ser verdadeiramente abençoado, encorajado e exortado com esta palavra, e que ela venha produzir frutos na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós, de facto, entre nós, existe de facto uma grande dificuldade quando se fala de evangelização. Quando se fala de evangelizar as pessoas.
essas pessoas então que nos rodeiam. Quando se fala então de evangelizar os nossos colegas de trabalho, quando se fala de evangelizar os nossos familiares, os nossos amigos, até mesmo aquelas pessoas mais próximas de nós. Então, esta é de facto uma dúvida que muitos de nós têm. Esta é de facto então uma dificuldade que muitos têm encontrado no seu dia a dia, de como falar, de como aproveitar os momentos e as oportunidades. Então, como posso eu evangelizar alguém da minha casa que não conhece Deus, que não conhece o Evangelho de Cristo? Como posso eu evangelizar um ímpio? Como posso eu evangelizar então alguém que vive longe de Deus? Que vive então separado de Deus, que vive então ausente de Deus, que vive então uma vida imoral, uma vida perversa, uma vida de desobediência, uma vida então longe de Deus por causa da sua escravidão do pecado, que vive então amando o mundo, amando o pecado, que vive então uma vida ofendendo a santidade e os atributos de Deus, que vive então em inimizade para com Deus. Como então evangelizar aquelas pessoas que não querem Deus, que não querem dar atenção à palavra e à mensagem de Deus? Então nós vamos ver o que as Escrituras, o que a palavra de Deus vai nos ensinar, o que a palavra de Deus nos diz então a esse respeito. Precisamos nos conscientizar de uma coisa importantíssima, meu irmão, minha irmã, que a evangelização, ela começa na intercessão. Eu vou repetir. A evangelização, ela começa na intercessão. Um reformador, ele disse que a evangelização, ela é 70% de intercessão e 30% de pregação. Então veja, entender este princípio é importantíssimo para nós sermos então bem-sucedidos nessa obra evangelística. Eu creio então que uma evangelização bíblica, ela começa por uma intercessão árdua. Esse é o princípio. Mas para não ficar pelas minhas palavras, nós vamos ler um texto. Este texto, eu creio ser muito oportuno, sendo então oportuno para esta questão, para esta dúvida da qual nós temos. Porque este texto ele vai então nos indicar, vai então nos ensinar como lidar com essa situação, de como fazê-lo e de como ser então bem-sucedidos nessa obra de evangelização. Veja, nós estamos falando aqui de pessoas cheias delas próprias. Nós estamos falando aqui de pessoas duras de coração. Nós estamos falando aqui de pessoas orgulhosas, de pessoas arrogantes, de pessoas soberbas, de pessoas que vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira, que acham e acreditam que elas são então donas delas próprias. Nós estamos então falando aqui de pessoas que não querem ouvir, que se recusam a ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus, que se recusam a ouvir aquilo que nós temos para apresentar, para falar. Veja, esse sempre foi um problema da igreja ao longo dos anos, ao longo das gerações, ao longo dos séculos. Veja, esse sempre foi então um problema que todos os cristãos enfrentaram em seus tempos, em suas gerações, em seus séculos. E essa então não somente foi uma realidade no tempo deles, nas gerações deles, como também é uma realidade em nossos dias. É de facto então uma dificuldade de chegar até essas pessoas para falar, para ensinar
e para testemunhar. E a carta de Paulo aos Colossenses vai nos ajudar. A carta de Paulo aos Colossenses, ela vai nos dar uma dica, ela vai nos dar então uma resposta quanto a isso. Ela vai nos ensinar a como fazer isso. Não na maneira que nós achamos correta, mas na maneira que a palavra de Deus nos vai indicar. O texto vai nos ensinar a como fazer na maneira bíblica, na maneira correta, à luz das Escrituras. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo na carta de Paulo ou na epístola de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 2, 3 e 4. Paulo vai nos instruir e nos orientar. Entenda que o apóstolo Paulo, ele vai começar o texto exortando aquela igreja, aquela comunidade, aquele povo a orar, a interceder. Então nós vamos ler. Acompanhe então a leitura que você que pode. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Olhe para aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele precisa pregar o evangelho em determinados sítios, em determinados locais e para determinadas pessoas, assim como ele vinha fazendo. E aqui Paulo, ele ensina que o evangelismo ele se inicia com a oração, com a intercessão, como já lá atrás havíamos falado. Então, tome nota disso. Guarde isso. Memorize isso. Se aproprie então destas verdades, desta verdade e comece então aplicando. Comece aplicando na sua vida. Comece então pondo em prática na sua vida em nome de Jesus. Porque todas as pessoas que você quer ver se convertendo a Cristo, seja uma só pessoa, seja várias pessoas, seja a sua família inteira, seja os seus colegas de trabalho, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu esposo, seja sua esposa, seja os seus filhos, seja a sua cidade, seja a sua nação, seja o seu país, seja quem for, você vai começar então orando e intercedendo por essas pessoas, por esses alvos. Lembre-se, a oração é essencial. A oração, a intercessão é essencial. Eu lhe pergunto, por que é que o apóstolo Paulo ele vai começar o texto pedindo oração, pedindo que a igreja de Colossenses, que aquela comunidade então estivesse orando e intercedendo pelo próprio Paulo? Você já parou para pensar sobre isso? Veja, o apóstolo Paulo, naquela altura, ele era o cara. O apóstolo Paulo, naquele momento, ele era de facto o homem do momento. Repara que o apóstolo Paulo seria o maior plantador de igrejas. Naquela altura, Paulo ele era o maior missionário que estava então pisando a terra. Veja que o apóstolo Paulo, ele agora então, ele se tornaria então o maior apóstolo, o maior missionário. O apóstolo Paulo,
ele seria então o maior plantador de igreja, aquele que iria mais ele seria então o maior doutrinador da igreja no Novo Testamento, aquele que escreveria então 13 cartas no Novo Testamento. Então veja, o apóstolo Paulo, ele era então de facto um homem que respirava Cristo. Ele era um homem cheio de Deus, cheio do conhecimento de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da virtude de Deus, cheio dos dons espirituais de Deus. Aquele homem, então, ele carregava a glória de Deus. Por onde ele passava, o reino de Deus se manifestava. Por onde ele passava, homens e mulheres eram alcançados. Quando aquele homem falava, pessoas eram impactadas, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Então Paulo, ele era um homem cheio de Deus. O mundo, as pessoas chamavam a Paulo e aos seus amigos, a Paulo e aos seus companheiros, agitadores do mundo. Veja quantas coisas Deus já havia feito através de Paulo, quantas coisas Deus já havia manifestado através da vida do apóstolo Paulo. E como assim? Este homem que estava marcando, que estava fazendo diferença, que era modelo para a sua geração, está então pedindo à comunidade, pedindo aos irmãos, pedindo à igreja para orar e para interceder por ele. Não seria ao contrário? Não seria o certo, sendo aquele povo a pedir para que Paulo orasse por ele, pedindo a Paulo para que Paulo intercedesse por eles. Então veja aqui, quem era Paulo? Olha a humildade. Olha a humildade desse homem. Um homem que reconhecia que, independentemente de quem ele era em Deus, de quem ele era no reino de Deus, ele carecia da oração dos irmãos. Ele carecia da oração, da intercessão da igreja. Veja, Paulo, ele vai nos responder a essa dúvida. A pergunta então é, por que é que Paulo pediu oração à comunidade, à igreja, aos irmãos de Colossenses? Essa é a pergunta. E o próprio Paulo, ele vai nos responder isso no versículo 3. Repara o que Paulo vai dizer. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Para quê? A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Então, porque é que ele estava pedindo oração? Porque é que ele estava pedindo, então, a intercessão da igreja, da comunidade, pela vida dele? Ele estava pedindo oração e intercessão para que Deus, em sua misericórdia, abrisse uma porta, para que uma porta fosse aberta, para que uma porta seja aberta. Então, isso serve para você que de alguma maneira se sente impotente diante de toda a sua família ímpia, diante então do seu trabalho, onde a maioria são ímpios, onde talvez você seja a única pessoa cristã, onde ninguém da sua casa, onde ninguém dos seus amigos, onde ninguém do seu trabalho quer saber de Deus. Então, isto serve para si, isto serve para mim, isto serve para todos nós. Onde estamos de alguma maneira inseridos no nosso trabalho, onde quase todos ou todos são ímpios. Isto serve para nós porque talvez a maioria ou quase todos os nossos amigos são ímpios. Onde a nossa própria cidade tem então tão poucos que de fato são verdadeiramente cristãos regenerados e pecadores justificados.
Então isto serve para nós, sim, onde estamos inseridos, onde todas essas pessoas que nós lidamos diariamente, elas são tão duras de coração, as quais não nos querem ouvir, as quais não querem saber de Deus, as quais não querem saber daquilo que você e eu temos para dar, temos para oferecer, temos para apresentar. Então a instrução do apóstolo Paulo aos Colossenses foi de orar para que uma porta se abra, para que apareça oportunidades, para que oportunidades lhes fossem dadas, para que oportunidades lhes fossem concedidas. Então essa foi a instrução para que Deus, em sua infinita misericórdia, abrisse então portas, para que ele pudesse então entrar e falar ousadamente de Cristo, cumprindo então o seu papel como ministro e apóstolo de Jesus Cristo. Assim como nós precisamos cumprir o nosso papel como igreja, assim como nós precisamos cumprir o ido, cumprir então a grande comissão, cumprir então a ordem de Jesus, o mandamento de Jesus, as ordenanças de Jesus para nós. Veja, quando Jesus se refere à grande comissão, Jesus de facto, ele já havia então morrido, sendo crucificado, Jesus já havia então ressuscitado ao terceiro dia. A Bíblia nos fala então que Jesus ainda ficou por 40 dias na terra, dando então as últimas instruções, e quando ele então estabelece então essa grande comissão, essa ordem, essa ordenança dos discípulos ir e fazerem discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é então a grande comissão, onde a igreja e os discípulos tinham então essa responsabilidade de dar continuidade àquilo que Jesus havia começado. Jesus estava então de facto se referindo ali àqueles discípulos naquela altura, àquela igreja naquela altura, que viria então a crescer em Atos dos Apóstolos. Jesus estava se referindo sim àqueles discípulos, àquela igreja, mas também a todos os discípulos, a todos aqueles que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo das gerações, seriam então alcançados pelo cristianismo. O que significa então que se o Evangelho se tornou uma verdade nas nossas vidas, se o ministério de Cristo se tornou uma verdade nas nossas vidas, significa então que nós estamos inseridos nisto. E que se isso é uma verdade, se foi uma verdade, se há uma verdade nas nossas vidas, então nós não podemos fugir desta verdade e desta responsabilidade. Todos os que foram chamados um dia à fé, ao Evangelho, ao conhecimento de Deus, todos aqueles que um dia foram alcançados pelo Evangelho, por essas boas novas, esses foram levados a uma regeneração, a uma transformação, a nascer da água e do Espírito, a se tornar então criaturas novas, a se tornar filhos e filhas, herdeiros, embaixadores de Cristo. E estes agora se tornam missionários e missionários de Cristo. Então, passamos a carregar uma responsabilidade como cristãos e não podemos fugir dessa responsabilidade. Precisamos nos conscientizar disso. Então, o nosso papel é orar para que Deus venha então criar oportunidades propícias, situações, circunstâncias, para que nós possamos então pregar o Evangelho. Então você primeiro começa um período de oração, um período de intercessão, pedindo a Deus por oportunidades, pedindo a Deus então por portas abertas, e espera então Deus responder à sua oração. Espera então Deus responder à sua intercessão. Espera então Deus responder ao seu clamor.
Porque Deus responderá. Deus confirmará essa porta. Deus estabelecerá uma porta aberta. As oportunidades chegarão. Deus vai criar situações, Deus vai criar ocasiões para que você fale, para que você venha a apresentar Cristo por completo. Deus o levará até pessoas. Deus fará pessoas virem até si. Ele fará então pessoas te procurarem, pessoas lhe procurarem. Pessoas vão vir até si e pedir que você fale da sua fé, que você fale das suas convicções, que você fale das suas experiências, que você pregue a doutrina, para que você pregue Cristo. Você crê nisto? Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós oramos da maneira bíblica, quando nós buscamos Deus da maneira correta, Deus se revela, Deus se manifesta, Deus confirma e faz então a sua palavra se tornar uma verdade. E nos faz então ser esses homens e essas mulheres, esses missionários. Porque Deus, Ele confirma, Ele confirmará, Ele responderá à sua oração e à minha oração. A porta então será aberta, as oportunidades aparecerão. Quando nós olhamos para a sequência do texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós vemos que Paulo, primeiramente, ele ora e pede a oração para que oportunidades apareçam. Aí depois, então, dessas portas e oportunidades aparecerem, aí ele ora e pede que orem para que Deus lhe mostre como convém falar. Como deveria falar. Veja no versículo 4. Orai para que eu saiba, para que eu manifeste como devo fazer. Então, veja. A oportunidade, ela vai chegar. E por isso, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Por isso eu não me posso precipitar no falar, eu não quero falar coisas indevidas, eu não quero falar como tolo, eu não quero falar como religioso, não, eu não quero. Então Paulo ele vai orar nesse sentido, para que quando a oportunidade chegar, para que quando a oportunidade vier, para que ele nesse momento ele esteja então preparado para aproveitar essa oportunidade com diligência, com sabedoria. Então, Paulo ele está orando mais ou menos assim. Ele está orando então a Deus por sabedoria, por persuasão, para que Deus colocasse então as palavras certas na sua boca, para que ele pregasse então o evangelho genuíno na eficácia do Espírito Santo com poder e autoridade, assim como ele já vinha fazendo. Então, olha aqui a chave para a sua vida e para a minha vida. Olha aqui a chave para nós, para a nossa dúvida, para a nossa questão. Olha então aqui a resposta para nós. Da mesma forma, você e eu precisamos então orar neste sentido. Senhor, não somente cries estas oportunidades, não somente cries estas situações para que eu possa falar, para que eu possa evangelizar pessoas, como o Senhor também me dá a sabedoria que vem do alto. Ilumina a minha mente com a tua palavra, para que eu seja capaz de falar ousadamente com graça e com intrepidez para esse homem, para essa mulher. Me dá então persuasão em cada palavra, para que eu possa falar com graça e poder. Usando, Senhor Deus, todos os argumentos certos, usando as palavras certas, para que eu possa explicar e aplicar a tua palavra, o santo evangelho, as santas sagradas escrituras desse homem e a essa mulher. Queridos, nós precisamos então entender e abraçar estes princípios bíblicos. Nós precisamos então abraçar
estes conceitos, estas verdades, nos apropriando destas verdades para a nossa vida, para nós sermos bem-sucedidos. Então, esse é o método. Essa então é a estratégia. Orar, interceder, clamar por oportunidades, por situações e ao mesmo tempo pedir que o Senhor nos conceda graça para falar, sabedoria nas palavras, para que Jesus Cristo seja apresentado, para que Cristo possa se revelar sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse povo, sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre essa casa, através dos nossos lábios, através dos nossos discursos, através das nossas mensagens, através dos nossos sermões, através das nossas explicações, através de nossos conselhos. Veja, o próprio Paulo, na sua carta aos Romanos, ele ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, quando nós recebemos essa palavra, quando nós cremos nessa palavra, quando nós cremos nessa mensagem, nós passamos então agora a crer, e o crer então agora passamos então a viver, e quando nós passamos a viver, agora passamos então a carregar essa mensagem, a carregar então esse poder, a carregar então essa autoridade, a carregar então essa graça, esse amor incompreensível e incondicional, essa mensagem gloriosa, esse Deus dessa mensagem, o Senhor dessa mensagem, o reino dessa mensagem. E quando assim é, meu irmão e minha irmã, e quando assim é, quando nós somos diligentes nisso, quando nós somos fiéis nisto, quando nós buscamos e aplicamos isto na nossa vida, o reino de Deus se manifesta, a glória do Senhor se manifesta, homens e mulheres são impactados, homens e mulheres são transformados, homens e mulheres são convencidos e o reino do Senhor avança. Aleluia! Eu acredito que esses 30% de pregar o Evangelho, de pregar então na evangelização, consiste em pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é nada mais, nada menos do que tudo aquilo que está centrado na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Ou seja, vida, morte, ressurreição e ascensão. Então, é neste sentido que você vai evangelizar, relatando a história de Cristo, contando a maior história de amor pela humanidade, pelo mundo, pelo homem, dando ao homem, mostrando ao homem, comprovando essa história de amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o cosmos de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não se perca, mas receba vida eterna. Aleluia. Então você vai relatar, você vai contar essa história que tem marcado gerações, que tem impactado homens e mulheres, que tem impactado gerações, cidades e nações, que tem mudado então homens e mulheres, que tem mudado ambientes, situações, circunstâncias e eternidades. Então você vai pregar, você vai dar, você vai partilhar, você vai ensinar a biografia de Cristo. Você vai relatar a história de Cristo, a história do cristianismo, que carrega uma identidade de 2020 anos. Lembre-se, quando você crê, quando você é levado ao Evangelho, quando você é levado a abraçar, a crer no cristianismo, você agora passa a carregar uma história e uma identidade
de 2020 anos. E isso é tremendo, isso é glorioso, meu irmão, minha irmã. Então eu quero lhe desafiar nesta noite, em nome de Jesus, a que você faça então desta obra missionária, desta obra de evangelização, uma verdade na sua vida, de mostrar à humanidade o perigo que esses homens, que essas mulheres, de mostrar à humanidade o perigo que elas correm. Porque o pecado é bem pior que o coronavírus, que o Covid-19. Porque o coronavírus, o Covid-19, ele tem apenas poder para matar o corpo da pessoa. Mas o pecado, ele não somente tem poder para matar o corpo da pessoa, mas como também fazer com que a alma da pessoa pereça no inferno. Leva então esse homem ao inferno. E você tem um antídoto para vencer o pecado. Você tem a vacina para salvar esse homem, para salvar essa mulher, para salvar essa alma, esse pecador, esse ímpio. Mudando então assim a sua eternidade e fazendo então com que o seu nome seja escrito no livro da vida. Então apresente Cristo, leve Cristo, anuncie Cristo, proclame Cristo. Apresente então a única esperança e a oportunidade que resta ao homem, que é Cristo. Jesus foi o único que declarou ser o caminho. Jesus foi o único que declarou ser a verdade. Jesus foi o único que declarou ser a vida. Então apresente esse caminho, apresente essa vida, apresente essa verdade ao homem, ao mundo, à humanidade. Apresente Cristo. Queira ser esse homem de Deus. Queira ser essa mulher. Queira ser esse missionário. Queira ser essa missionária que fará a diferença nesta geração. Que fará a diferença na sua casa, na sua família, no meio do seu povo, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, no meio dos seus colegas de trabalho, no meio das pessoas que lhe rodeiam. Que vai proclamar estas verdades, que vai viver por essas verdades, que vai lutar por essas verdades, que vai morrer por essas verdades, que vai lutar por almas, por pecadores, por ímpios, por salvação, por regeneração, por transformação de vidas. Lembre-se, você terá de Deus aquilo que você buscar. Você e eu teremos de Deus aquilo que nós buscarmos. Lembre-se, muitos morreram, muitos padeceram, muitos se tornaram mártires ao longo da história da igreja. O sangue dos mártires, ele foi semente para a igreja, como Tertuliano disse. O sangue desses mártires, o sangue desses heróis da fé, o legado, as histórias, os modelos desses homens, a vida deles, a biografia deles, foi por causa do amor desses homens pela palavra de Deus e por amor a Cristo, com que fizeram com que a palavra de Deus chegasse até nós. E nós não podemos parar isso. Pelo contrário, não podemos negligenciar isso. Não podemos nos relaxar. Não, não, não. É o tempo de nós nos desprendermos. É o tempo de nós pagarmos o preço. Nós nos dispormos para fazer verdadeiramente essa obra missionária, nos tornando então assim missionários e evangelistas de Cristo nesta terra. Então a minha oração neste dia é que você possa ser esse homem, que você possa ser essa mulher. Em nome de Jesus, que esta palavra venha frutificar na sua vida e que esta palavra venha fazer de você um homem e mulher de Deus. Venha fazer de você ser então esse missionário e essa missionária. Que nós possamos ser de facto. Que esta palavra ela venha produzir vida, produzir transformação, produzir uma busca incessante. Em nome de Jesus.
Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu ministério, o seu chamado. E que você possa ser então prudente e diligente nisto. Em nome